Voltamos com o segundo bloco do Luiz Câmara Arte. Minha convidada é a professora e escritora Maria de Lourdes Neto Simões, que todo mundo conhece por Tica Simões. E a gente vai mostrar um pouquinho dos seus livros. Não sei se a gente consegue mostrar por ordem cronológica, mas podemos começar com esse aqui, que tem uma foto linda sua. Ai, meu Deus. No fundo. Eu vou tomar a liberdade de dizer que você fez Maria Luz Neto Simões, Tica Simões, porque profissionalmente eu sempre assinei Maria Luz Neto Simões, inclusive porque eu sou pesquisadora do CNPq e tinha que ser Maria Luz. Mas de repente eu também publiquei como Tica Simões. Então, os dois nomes estão muito... é verdade. Gente, Casinha que Anda, vamos começar com Casinha que Anda, porque ela estava falando dessas aventuras no motorhome. Tá certo. E essas aventuras deram origem a esse livro aqui de ficção único. Ficção? Porque o que eu escrevi de ficção, em verdade é autoficção que eu faço, né? Autoficção é diferente da ficção, porque é a ficção dentro do que eu vivi. E esse livro foi uma viagem que eu fiz com meus netos. E aí eu, mostrando para as pessoas, mandei para a Funarte, e de repente ele foi premiado, e aí eu tive de publicar, né? Mas foi a única coisa de ficção que eu publiquei. E o que eu gostei desse livro é porque são fotos que vocês tiraram nessas... O mérito disso aí é de George Pellegrini. Olha, e aí foi feito um ele era design da trabalho Editos, foi feito na Editos. Né? Foi uma viagem que nós fizemos com as os netos, fotografias, né? Que ficou... Pode ficar nessa câmera aí, ficou extremamente... Parecem pinturas. Mas são fotografias. Ele pegou as fotos e trabalhou, é verdade. Ficou muito bonito mesmo, muito então bonito. Esse livro aí me dá muita alegria, porque, veja só, eu fiz tese de doutorado e não sei o quê, e esse livro eu escrevi assim, numa viagem, mas eu faço trabalho com ele nas escolas, e as crianças leem, e depois eu vou lá e converso com eles sobre o livro, e quando eu tinha motorhome, eu levava o motorhome, e eles ficavam encantadíssimos, porque a gente discutia o livro e depois eles iam conhecer o motorhome. Quem não fica encantado? Claro, que entrava no motorhome, todo mundo queria ir no banheiro, todo mundo queria beber água. Hein, Rafa? Era uma festa. Rafa tá lá em cima pensando, até eu queria conhecer esse motorhome, entrar nesse motorhome, beber água, usar banheiro, só para ver como tudo funciona. Então, eu tive até, inclusive, a alegria, porque os meninos, inclusive, faziam a leitura com protótipos de motorhome, faziam encenação de motorhome. Inclusive, recentemente, a escola Jorge Amado fez uma encenação pública, né? Que ótimo! Do Casinha que Anda. O Arco-Íris também sempre fazia muitas exposições, sempre no dia das avós eu ia lá. Um dia uma avó me disse assim, puxa, por que você inventa esse negócio? Agora meu neto quer porque quer que eu tenha um motorhome. Quer porque quer que eu seja você tem que gostar de aventura, se não gostar de aventura não adianta. Aqui é o Grap Unidades. Esse livro isso aí já é resultado de pesquisa, né? Uma pesquisa que nós fizemos, inclusive eu tenho que falar, isso aqui já é bem depois, porque é feito com um grupo de pesquisa que eu criei na universidade, que é um grupo que me dá muita alegria, porque foi criado em 98, e até hoje nós somos amigos, nos encontramos sempre, e foram muitos trabalhos que fizemos. Esse foi um deles, que a gente fotografou, o nome do grupo é Identidade Cultural e Expressões Regionais, que está linkada à cultura e ao turismo, não é? Então, eu fiz muitas orientações na área de cultura e turismo. E esse daqui é uma delas. Então, dentro da visão de cada um, cada orientando fazia a sua leitura. Um estudava sobre folclore, o outro sobre a gastronomia, o outro sobre design. Então, várias leituras que nós fizemos postais, como o objetivo era turismo, mostrar a cultura e o turismo, nós fazíamos aqui no livro. Bolsinha aqui. Nós fazíamos no livro a ideia do postal e com a explicação do que era. E o postal acompanhava, com essa bolsinha, acompanhava o livro, né? Com os postais para as pessoas levarem para onde quisessem, né? E eu gostei muito do formato dele, do tamanho dele. É de postal, foi de propósito. Aqueles álbuns que a gente tinha quando a gente revelava a fotografia, a 10x15, eles tinham esse formato. Então é como se você realmente estivesse vendo. Foi um livro assim que teve assim, muita aceitação. Lindo, lindo, lindo. Grap Unidades. Dentro dessa linha também, nós fizemos esse aqui, que é o Esteja a Gosto. Esse aqui.
que também com esse mesmo grupo, né, também com o pessoal da iniciação científica, eu também orientei muito a iniciação científica com o pessoal da graduação, são jovens pesquisadores, que a gente fazia fotografia e mostrava a literatura de autores regionais. Jorge Amado, Adonias, Hélio Pólvora, Ciro de Matos, Rui Povas e por aí vai, né? E tinha Dantas. Então, a gente colocava a fotografia conversando com o texto literário, que também é um trabalho que a gente fez pensando na divulgação cultural para o turismo cultural, claro, né? Nós demos o nome de Esteja a Gosto. Mas essas publicações são posteriores. Eu comecei, em verdade, com literatura portuguesa, né? Por exemplo, esse livro, Caminhos da Ficção, foi um livro também que foi premiado pelo Selo Bahia e tem artigos de literatura portuguesa, literatura brasileira e Entre Águas com a Carta de Caminha. Então, é um livro também já mais antigo, né? Dos anos 80. Agora, esse aqui foi uma pesquisa também que já foi antes do grupo de pesquisa, que foi com poetas novos da região. Então, poetas que estavam surgindo. Eu via como é que eles estavam produzindo, reuni e fiz antologia e depois eu acompanhava se eles continuavam a escrever e como né? Tem inclusive um quadro sinótico atrás que mostra o acompanhamento que fiz deles. E foi um trabalho que resultou da minha atividade com teoria da literatura, que eu também dei a teoria da literatura. E desses poetas emergentes? Né? Por exemplo, nessa antologia, você não vai acreditar, nessa antologia está Rui Povas. Era em 1982. Ele estava surgindo como poeta. Surgindo, né? Como poeta. Não, claro que já tinha alguma coisa, mas... Então, dessa antologia, quem é que você quer ver hoje? Poxa, tem tanta gente. Aí vai demorar para eu pegar. Mas, olha aqui, por exemplo... Marcos Lued, Valério Magalhães, Ramon Vânio, que até infelizmente já se foi. Então, grande poeta, Ramon Vânio. Então, Gal Macuco, enfim, Jane Cátia Mendonça, Kleber Torres, é o pessoal mais que hoje já está na linha de... Enfim, não vou sair nomeando, né? Não tem como, que tem Geni Xavier, gente. Muita gente, né? Hermes Simões. Amo Geni. E por aí vai. Eu estou procurando aqui, cadê Rui, para ver o que é que ele está aqui. Mas está aí, Rui. Tá. Bom, enfim. Que bacana, foi um trabalho que fiz em algumas edições e depois deixei para outras pessoas continuarem, claro. Fazer alguém fazer da época atual, né? Aqui foi a tese, né, que eu fiz em Portugal, a tese de doutorado. Comunicar em tempo de revolução, que 1960. Foi um dos primeiros trabalhos, claro, que eu fiz, defendi em 95 e me dediquei à obra, à geração dos cravos, da qual, inclusive, Saramago, que fez 100 anos ano passado, integrou, não é? E eu dediquei, porque Henrique estava comigo lá e foi assim, um companheiro inestimável. Eu dediquei a ele e a meu pai. Para Ladislau Neto, o meu pai, que com seu exemplo me ensinou... Gente, eu tô sem óculos. Leia. Para Ladislau Neto, meu pai, que com seu exemplo me ensinou a pertinácia e me fez acreditar que vale a pena perseguir sonhos. Ai, que lindo. Meu pai, eu devo dizer que realmente foi um exemplo para mim mesmo, porque além do exemplo dele como escritor, ele tinha também o gosto da aventura. Gostava de viajar também? Gostava muito de viajar. Você viajou com seus pais na infância? Muito, viajei muito. Então, ele sempre dizia que quando a gente tem um sonho, a gente tem que perseguir. Isso foi uma coisa que ficou muito introjetada em mim, né? E o outro é para Henrique, companheiro de sonhos e de caminhada, presença em todos os momentos, porto seguro para mar agitado. Eu lhe disse no começo que a gente sempre foi meu porto seguro. E você era o mar agitado. E eu o mar agitado. Então ele, calma, Tica, vamos embora, Henrique. E era assim, as pessoas até riam, né? Lindo, porto seguro para mar agitado. Pois é. Aqui, deixa eu mostrar a capa. Aqui desse livro. E agora, Expressões Culturais. Expressões Culturais é um livro de ensaios, não é? Inclusive é do grupo de pesquisa, como esse aqui também. Então, esse grupo de pesquisa que eu falei, nós trabalhamos durante muitos anos
E todos estudávamos, claro, fazíamos ensaios sobre cultura e turismo para exatamente divulgar a região. Sim. Então, esses 2 livros são relacionados a isso aí. Uhum. Esse aqui, as Esse expressões... eu amo. Esse que você gosta, né? Uhum. E a expressão poética de Valdelice Pinheiro. Valdelice Foi um trabalho Pinheiro. assim, muito interessante, porque Valdelice, quando morreu, só tinha publicado Pacto, né? E ela tinha publicado 2 livros só. E nós fizemos a recolha. Isso aí foi uma pesquisa, digo nós, porque eu não fiz sozinha, fiz com o pessoal da iniciação científica. Inclusive, está aqui nomeado, né? Marley Santana, Maria Guimarães, Marcos Aurélio Souza, Manuel Barreto e Shirley Fonseca. Então, esses foram os estagiários, eles eram os estudantes da graduação. E aí nós fizemos recolha dos textos de Valdelice, que ela escrevia em guardanapo de papel e tudo que a gente saiu recolhendo, tanto texto que como... não estavam em pacto. Não, eram inéditos, eram inéditos. Nós recolhemos, tivemos o apoio do Centro de Estudos Filosóficos, na época era coordenado por Helena dos Anjos, na universidade. Sim. Alguns originais estavam lá, ela nos emprestou, nós fotocopiamos e devolvemos tudo, claro. E firmamos o texto, vimos os desenhos e fizemos essa publicação, que eu acho que é uma publicação bonita, porque tudo de Valdelice é muito lindo, né? É muito lindo o que ela escreve. E os desenhos? E os desenhos dela. São da própria Valdelice. Valdelice, olha. Muitos desenhos conversam com o texto, né? E outros não, mas a gente procurou casar. Inclusive, ele tem aqui, por exemplo, ó, esse livro, esse texto aqui. É o desenho feito, o poema feito no desenho. Aqui, ó. Essas mãos negras nessas bagas brancas, como se fossem forja, modelando ouro. E com a própria, aqui a letra de Valdelice? É a letra dela. É a letra, a letra dela. Isso aqui é fotocopiado e depois impresso, né? E por aí vai. Muito desenho que ela tem. Esse livro é belíssimo. Esse livro é bonito. Eu estive com ele cerca de 6 meses. Pronto, esse exemplar vai ser seu, pronto. Foi emprestado, era o exemplar da queridíssima Sônia Maron, saudosa Sônia Maron. Sim, claro. E aí foi antes do lançamento Era muito amiga dela, Sônia, né? A Sônia adorava Valdelice. Aliás, Valdelice está ali na mesma categoria de Henrique. Todo mundo que se refere, que conheceu Valdelice, gosta de Valdelice. É verdade, é verdade. Ela parece realmente ter sido uma... E ela fez parte de uma geração que realmente marcou essa região. Aliás, eu até peço licença para referir isso, porque eu acho que é importante, nas oportunidades assim. Essa região teve uma geração que lutou muito por um sonho, que era o sonho da universidade, né? Então, por exemplo, Sônia Nazaré foi o líder daquela época que liderou aquela reunião das faculdades isoladas na Federação das Escolas Superiores. A geração dele era de Flávio Simões Costa, de Simeão da Silva, né? Manuel Simeão da Silva, e tinha Dantas. Então, era uma geração que realmente deu o primeiro passo. Depois veio a outra geração que, já seguindo essa, eu, Margaridinha, Rui, né? Esse pessoal, René Albagli, que foi a primeira reitora da UESC, e que foi, eu acho que deu a virada da festa para a UESC, uma grande reitora, foi no reitorado dela, inclusive, que eu fui pró-reitora. E depois deu muita sorte, porque os que seguiram também, Joaquim, né, Adélia. Então, a universidade sempre teve bons reitores que deram sequência ao sonho. E aí, hoje, nós temos essa grande universidade, que eu acho que é um marco na Bahia, né? Exatamente, está entre as melhores. Nós temos essa alegria. E é nosso UESC. Então, finalmente... esse livro, Pluralidades, que eu publiquei recentemente. Recentemente, eu digo, tem 2 anos. Foi o último? Foi o último livro que eu publiquei. Aliás, eu digo sempre que ele é meu canto do cisne. Você sabe que o cisne, antes de morrer, canta, antes de morrer, não fala isso não. Então, eu fiz uma recolha da minha produção, do que eu achei que era mais interessante da produção. Claro que fiz uma revisão, atualizei e fiz essa publicação. Aqui está com a letra maior, acho que eu consigo ler. Para Henrique, companheiro de caminhada, em altas ondas ou mar brando, em ventanias ou brisa suave, porto seguro para mar agitado. Lindo. Essa epígrafe também eu acho bonita aqui, ó, veja só. Caminhantes são seus caminhos, o caminho e nada mais. Caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. E realmente,
você faz caminho à proporção de Antônio Machado, Que isso, você que é espanhol, né? Aham. Que você vai fazendo, a À cada medida- passo você vai fazendo o seu caminho, né? O caminho Esse se livro, faz além da caminhando. recolha, inclusive tem fotografias também Hum. desse grupo de pesquisa, né? Que trabalhou comigo o tempo todo. E tem uma coisa que é singular, que eu nem queria botar, mas foi porque eu mostrei a Rita, a diretora da edição, você tem que colocar, e eu coloquei. Que é uma carta de Jorge Amado, Para você. que Jorge Amado me fez quando eu publiquei um artigo sobre o trabalho dele. Extremamente carinhosa, gente, essa carta aí. Não, eu não vou conseguir ler, não. Primeiro, por causa da letra de Jorge Amado. Segundo, porque eu vou ler a só um visão... pedacinho, então. Só um pedacinho. Aqui é a carta dele, a letra dele, né? Uhum. E aí ela chegou e disse, não, tem que colocar. Eu disse, tá bom, vou partilhar com as pessoas, né? Lê toda. Paris, 11 de agosto de 1993. Prezada Maria de Lourdes Neto Simões, Tica na intimidade. Segundo me conta Hélio Pólvora, a quem pedi e de quem recebo o seu endereço. Pois muito obrigado pelo artigo sobre os meus livros Grapiúnas, que venho a ler na Colóquio Letras da Gulbenkian, a revista literária mais bela do mundo. E recebi quando comemorava 80 anos, quase não os completo. Porque ele só recebeu depois, né? Uhum. Ele só recebeu quando fez 81. Ainda bem que eu os completei. Talvez você saiba. Pois muito obrigado pelas suas leituras, e acho que foram bastante generosas, e generoso era ele, né? E aí fala algumas coisas e tal, e disse, é da generosidade, sobretudo, que lhe agradeço. Fosse eu emproado como sapo, estaria inflado como sapo cururu. Todo mundo sabia que ele fazia coleção de sapos, né? E aí ele continua e diz um abraço meu e diz ele, etc. Mas foi engraçado que... Ciro disse que ele era de uma humildade, né? A gente percebe. E de muita generosidade. Uma ocasião, eu estava em Portugal nas vésperas de defender a tese, e ele estava lançando, a Paloma Amado estava lançando um livro, e eu fui para um coquetel, e Henrique disse para ele, ela vai defender a tese amanhã, abençoe. Aí ele me pegou, me abraçou, me passou a mão na cabeça e disse, vai dar tudo certo. Deu o que deu, né? Deu. Mas eu acho que foi a bênção dele que me ajudou. Teria dado, provavelmente, né? Por conta do seu perfeccionismo. Mas que foi... Você faz tudo com muito zelo, muito capricho. Foi muito mas, bom. Poxa, coroado com as bênçãos de Jorge Amado. E agora, antes de você encerrar, eu não quero deixar de dizer, porque Henrique está muito intrincado com a minha vida, né? E Henrique dizia, só morre quem é esquecido. E quando ele se foi, ele tinha deixado inédito 600 verbetes de pesquisa que ele fazia sobre o século XVI. E aí eu fiz essa publicação póstuma, que é o Pequeno Dicionário. E como ele não estava mais aqui, eu não tinha autoridade da história, eu convidei Marcelo, né, que é professor da universidade, é doutor em História, e Marcelo Henriques Dias fez com ele, assinou com ele, fez... Nós fizemos toda a revisão do texto e tudo, e fizemos essa publicação. Pequeno dicionário de personagens da história de Ilhéus e Porto Seguro. Observe que não é vulto histórico. São personagens, porque fala até de escravo, fala de trabalhador. É uma coisa assim, muito minudente, que ele teve cuidado de pesquisar, não só vultos, mas, né? Não só os famosos, são os personagens dessa história. O que ajudaram os anônimos, o que ajudaram a construir essa região, né? Inclusive, Janete também teve uma participação, porque na época que estava pesquisando, ela também fez alguns verbetes, que eu também referi aqui. Então, de repente, foi um trabalho assim de muitas mãos, mas que ele que fez a pesquisa principal, né? Henrique Campos Simões. Pois é. Só morre quem é esquecido. Só morre quem é esquecido. Então, ele não vai morreu, ser esquecido, não. Ele não vai ser esquecido. Agora... Esteve aqui com a gente o tempo todo aqui, né? Nos seus relatos, não, mas eu acho que nós vivemos em mundo paralelo. É sério. Você sente a presença dele? Sinto, muito forte. Eu coloquei as cinzas numa flor do deserto, e a flor do deserto... Ele sempre me manda a flor do deserto para mim. Ai, que lindo. Eu quero acreditar nisso, né? Não é bom? Aí eu fico contente.
Mas é isso, não é questão de acreditar, você sabe de alguma forma que é Eu assim, sinto, né? é sério mesmo, sinto mesmo a presença, é sério. É isso. É uma energia que sinto energia forte. Pois e agora com tudo isso, todos esses relatos, tudo que você tem escrito e você, à medida que você for publicando, vai ter Henrique ali. Não, em porque... cada coisa que você escrever, em cada coisa que publicar. Porque a vida foi junto, né? Sempre junto, então os relatos tudo foi de viagem... vivido junto, né? Os relatos de viagem que foram escritos, de todas as viagens que nós sempre viajamos junto, não houve viagem que não fosse junto. Então, é reviver, né? Pois é, escrever também é reviver, né? Querida, gratidão pelo presente que você me deu de estar aqui hoje contando essas histórias, mostrando suas fotos, né? Mostrando um pouco da sua trajetória de vida, das suas viagens, dos seus familiares, contando um pouco pra gente sobre Henrique, né? Que eu não tive o prazer, a honra de conhecer, mas conheço através dos seus relatos, através dos relatos de muitos amigos que nós temos. Ciro de Matos mesmo, ele disse infância, que Henrique era um cara muito gente boa, que ele gostava muito de Henrique. Todo mundo que fala de Henrique fala com esse carinho enorme. E eu imagino, assim, que ele realmente foi e é um ser muito especial, que está brilhando aí, fazendo outras pessoas sorrirem no plano espiritual, né? Mas gratidão, viu? Prazer enorme, foi um presente sua presença aqui. Eu também quero dizer que o seu trabalho é um trabalho assim, muito vibrante. E quero lhe parabenizar, porque você realmente... é uma guerreira dessas lides aqui, desses trabalhos que você faz, inclusive lá junto à academia. Generosidade sua, é só amor mesmo. É mais amor do que qualquer outra coisa. Mas é o que move tudo, né? Não? É o entusiasmo. Entusiasmo pela vida é uma coisa fantástica, é isso aí. E nunca percamos, né? Com certeza. E você também nunca perca o entusiasmo pela vida. E nós vamos finalizar agora o Luiz Câmara Arte. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração, cuide das pessoas que você ama. Seja feliz todos os dias. Beijos.